quarta das penas e gozos futuros, com a nossa companheira Isa. Boa noite, Isa. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos. E é sempre assim, com muita alegria, que a gente faz esse programa com esse objetivo de divulgar a doutrina espírita. Para botar essa candeia num lugar bem mais alto, né? Para que todos tenham essa possibilidade de usufruir, né, dos ensinamentos da doutrina. Hoje nós vamos falar, como a Sônia falou, das penas e gozos futuros, né? E que isso tem a ver com pena e gozo, tem a ver muito, eu faço muita relação com a questão do céu e inferno, né? Esse céu e inferno, pena e gozo, depende muito da gente. É a gente que cria o céu na gente, é a gente que cria o inferno na gente, é a gente que cria, né? Merece gozo ou merece pena. Aí vai depender só de nós. Aí o primeiro item é o nada, a vida futura. Né? E a questão primeira, 958, e é a seguinte: que o homem repele instintivamente o nada. E aí é uma pergunta que ele faz, ele responde com uma pergunta, com uma afirmação, aliás, né? Eu que gostaria de fazer uma pergunta. Existe esse nada mesmo, né? Nada, não existe esse nada. Porque se esse nada existisse, realmente seria o caos. Né? A resposta que o livro dá, os Espíritos dão, é justamente, ele diz que o homem repele porque instintivamente ele sente isso, porque o nada não existe. O nada não existe. A 959, logo em seguida, vem esclarecer mais isso. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todas as duas perguntas iniciais, traz essa questão do instinto, né? De você sentir, aquela coisa que a gente sente, mas não sabe nem muito claramente o que é. Depois, se você vai estudar essa questão na doutrina espírita, que é a nossa, né? A gente vai ter explicação, aí não é mais instinto, você tem justamente a confirmação das coisas. E nessa pergunta tem um comentário de Kardec, que eu vou ler antes da resposta dos espíritos. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural, e é realmente em todas as civilizações, né? Em todos os tempos. As pessoas são diferentes, as civilizações são diferentes, mas essa preocupação com o futuro de além-túmulo, né? É muito natural isso. E às vezes causa muito receio nas pessoas. E aí eu fico pensando assim comigo, a pessoa que não acredita nessa vida além dessa material, né? Do além-túmulo. Essa questão do nada, acho que aparece aí, para quem não acredita. E deve ser terrível. Né? Você já pensou? O nada, o que é que vai acontecer? Normalmente os materialistas pensam assim, né? Não, morreu, acabou. Né? Mas eu acho que todos esses têm um receio, no fundo tem um receio, né? Não é? Porque realmente é muito complicado isso, né? E assim, aí Kardec, continuando aqui com Kardec, né? Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante. Essa situação, para quem não entende, para quem não confia, não acredita na vida além do túmulo, deve ser terrível. Porque realmente, isso aí eu acho que todo mundo acredita, né? Como dizia minha mãe, a única certeza que eu tenho da vida é a morte, que nós temos da vida é a morte. Se a gente vai casar, não casar, engordar, vamos dizer assim mesmo, não engordar, sabe, ter casa própria, não ter casa própria, se vai ficar viúva, não vai ficar viúva, não importa se vai casar, não vai casar, mas a única coisa, se vai ter filhos, a única coisa que a gente tem certeza na vida é a morte. Então o que ele fala aqui de precária é nesse sentido, né? É curta, considerando a eternidade, né, da vida espiritual, e é precária,
porque a gente amanhece vivo, né? E pode, no fim do dia, já estar inteiro desencarnado. Né? Pode ser interrompida a cada instante, jamais ela se acha seguro, ele se acha seguro no dia da manhã. Não tem segurança. Ninguém tem segurança no dia da manhã. Né? Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas de eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o seja para sempre? Né? A gente tem que se preocupar. Só que assim, falando aqui de gozo, depois que a gente vai falar aqui, né, de gozo futuro e penas futuras, a gente pode se preocupar sim, mas eu acho que essa preocupação nossa tem a ver assim, com o que é que vai acontecer depois que deixarmos desse mundo. E nisso, aquele livro Céu e Inferno, quem está estudando no dia de sábado, esclarece muito, né? Nesse sentido, porque lá tem depoimentos, né? Comunicações, aliás, né? Comunicações de desencarne bastante complicados, outros mais tranquilos, e tem uns lindíssimos, que ele chega a dizer assim, eu não sei se eu mereço isso, né? Ele, chega a ser até poético, a maneira que ele vê o outro mundo. Tem casos e mais casos, quem não leu é bom ler, né? Tem um que eu me lembro muito, que me marcou, porque foi nessa semana, cada semana uma pessoa se ocupa de ler, de buscar as coisas, né? De provocar mais, até ampliar mais aquele conhecimento. E essa semana fui eu. E que ele dizia assim, que todo mundo achava ele um homem bom. Para quê? Né? Que ele era um homem honesto, era um homem que tinha seus valores, mas não é tão bom assim para lá, né? Para as referências de lá. Então isso é muito interessante. Então essa preocupação que a gente pode ter, e é normal, né? É normal a gente ter essa preocupação. Talvez a gente diminua essa preocupação de acordo com a vida que a gente leva, né? Se a gente procura levar a vida dentro dos princípios do Evangelho, talvez, né, a gente vai ter mais gozo do que pena, né? Não é isso? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele. Involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Um contrassenso, né? O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não pôs ali em vão. Quer dizer, essa coisa do sentimento no foro íntimo que nós temos, Deus não pôs ali em vão, né? Tem uma razão de ser. Seria muito bobagem, né? Deus não ia fazer isso de jeito nenhum. Fazer uma vida para nada, né? Teria sentido. Não teria sentido. Uma das coisas primeiras que me fez procurar a doutrina espírita foi isso. Eu disse assim, não, gente, não pode. Não pode. É muito pouca coisa. E Deus não faz isso. Eu nem sabia explicar por quê. Aí fui buscar na doutrina, né? No caso das respostas. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Né? E a resposta que os espíritos dão, eu vou ler agora, depois do comentário de Kardec. Já o dissemos antes. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. É por isso que instintivamente, não é? Ele tem um sentimento sobre a vida futura. Porque quando ele está lá, né? E aí não se admite estar lá, não se admite materialista, vamos dizer assim, né? E aí ele traz consigo esse sentimento instintivo da vida futura. Mesmo que aquele diga que é materialista, né? Assuma isso, né? Aí diz assim,
o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual, né? Às vezes assim, eu fico assim pensando, porque na doutrina a gente aprende, e é verdade, né, que essa vaga lembrança, né, esse esquecimento, é misericórdia de Deus. Porque a gente pode ter na nossa família um inimigo, né? E que foi colocado aqui não foi para castigar. Aí vem a questão do castigo ou não, né? Que a doutrina explica isso. É para quem tem a oportunidade, né, de exercer, de praticar o perdão. Não importa, eu não sei se ele foi meu inimigo ou não. Eu não sei. Posso ter assim uma vaga lembrança. Mas o que é que diz o Evangelho? Amar ao próximo como a ti mesmo, perdoar os nossos inimigos. Quanto mais quando é a nossa família. É um grande exercício, né, do que ter um inimigo fora da família. Às vezes a gente não entende, mas só assim a gente vai conseguir mais gozo do que pena, né? Aí vem agora o segundo item, é justamente a intuição das penas e dos gozos. Aqui a gente fala um pouco do sentimento instintivo, né, do primeiro. E aqui agora, intuição. Tem muita gente que diz que tem intuição forte, né? De sentir aquela coisa assim, estou pensando uma coisa que não está muito clara, mas tem uma intuição das coisas. A primeira pergunta desse é 960, né, desse segundo item, é de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras. Às vezes as religiões têm maneiras diferentes de explicar isso, né? Céu, inferno, purgatório, não sei mais o que, né? E assim por diante, o juízo final, tem um bocado de coisa aí, né? Mas de onde que procede isso? Que todos os povos isso se encontra em todos os povos. E a resposta é a seguinte: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade. Então você vê que fortalece esse item primeiro. Lá, só que ele fala aqui de instinto, né? Dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficar sabendo, não é em vão, que é uma voz interior, lá em cima a gente falou, chamou de foro íntimo, né? Com a voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornarias melhores. É o tal do ouvido, né? Olhos de ver e ouvido de ouvir. É mais ou menos por aí. A gente não aprendeu ainda a escutar isso. Tem gente que tem essa intuição muito forte, mas às vezes não acredita muito naquilo, né? Outros acreditam. E tem outras até que exageram um pouco, né? Isso aí. Mas ainda se diz respeito a isso, aquela lembrança, tipo o computador, né? A gente tem a CPU nossa, que tem coisas que mexem, às vezes uma ação, uma atividade até da outra pessoa, dá o start, dá o começo de certas reações na gente. É porque bateu lá. Nos nossos arquivos, igual no computador, né? O computador tem os seus arquivos, fica lá guardadinho, né? E tem essa coisa do nosso instinto, da nossa intuição, né? 961 diz o seguinte: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Aí vai depender de quê? Do nosso grau de evolução. Não, a questão é essa, né? Se for dúvida, tem pessoas que têm mais dúvidas, outras têm medo mesmo. E nesse livro, O Céu e o Inferno, fala muito sobre isso. Muito. Eu releio isso aqui. Aí me lembrei muito do livro O Céu e o Inferno, que ainda não terminou, não. Nós estamos ainda estudando o livro, né? E assim, eu me lembrei muito
Aí me lembrava até de alguns casos, né, algumas comunicações. Isso aqui depende, uma é a resposta, né, dos espíritos, mas isso aqui depende muito de como é que você vê isso, né? Qual é o seu nível, qual é o seu grau, porque você tem que acreditar, você tem que ter fé mesmo, né? Ou você tem ou não tem esse meio, né? Não tem metade, você tem que acreditar. Aí a resposta é a seguinte: a luta para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Só não pode ser homem de bem. Eles é isso mesmo, que aqui todo mundo chamava ele de homem de bem. Mas para os parâmetros lá não era tão assim. Mas ele não teve medo, não. Ele aceitou aquilo que vinha e aí teve uma visão melhor, porque também tem aceitação, né? Tem aceitação, que é muito importante. Então ele diz assim: a dúvida para os céticos endurecidos. Você não acredita, né? O cético não acredita, então não tem dúvida mesmo, né? O medo para os culpados, aí que vem a dor na consciência, né? Porque a gente sabe quando a gente faz que não é legal, a gente sabe. Aí nessa hora, é a hora do vamos ver como diz o outro, aí vem um medo para esses e a esperança para os homens de bem. A 962 pergunta assim: por que ascéticos? Desde que a alma traz o homem o sentimento das coisas espirituais. Que a gente não falou o tempo inteiro nisso? Primeira parte se falou de instinto. Na segunda, nós falamos de intuição. Até o Allan Kardec fala sobre isso naquele comentário que eu li, né? Acabei de ler. Porque você traz isso, naquela lembrança, aquela vaga lembrança. Aí você traz. Aí aqui parece uma contradição. Mas a contradição nos ajuda. A lógica trabalha muito com isso, né? A contradição ajuda a gente a entender. Então, bora ver o que ele responde. São em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. Ele diz assim, quer dizer, esse cético aí, a pergunta, né, que é feita, por cacete, que anteriormente a gente falou sobre isso, não, então por que existe tanto cético, né? Ele diz, esses céticos são em menor número, é um número pequeno de pessoas que tem esse nível que são céticos, né? Que é cético, é o menor número de pessoas. E que ele fala aqui que assim, as pessoas se fazem de forte, até por orgulho. Mas na hora H, não tem jeito. Esse orgulho, né, vai por água abaixo. Na hora do vamos ver. E aí também tem um comentário de Kardec aqui, que eu acho bastante interessante. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. Que já está chamando de consequência. Aí já, que pode ser substituída por efeito, né? Causa, efeito. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança, claro. É o princípio da justiça, e Deus é justo mesmo, né? Senão não seria Deus. A ideia que Deus nos dá de justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal esteja aos seus olhos no mesmo plano. Não pode. Não pode. Né? Assim, tem pessoas que têm esse senso de justiça muito aguçado. Né? E isso é muito importante se você for observar. Porque o senso de justiça é a base para uma convivência mais tranquila. Porque eu acho que deve ser muito duro a pessoa se sentir injustiçada. Eu não gosto, já passei por alguma experiência e não gosto.
incomoda muito você ser injustiçado. E assim, eu já falei sobre isso aqui, eu trabalho com o pessoal privado de liberdade. E eles dizem, né? Eu conheci outro dia um rapaz que foi julgado, depois de muito tempo preso, esperando ser julgado, foi dito como inocente. É muito difícil, né? Deus não comete isso. E aí, como é que Deus olha isso, né? Como é que Deus olha isso? A gente sabe. Realmente é pura justiça, né? Nem duvidar dos que não recebem algum dia a recompensa, o outro castigo, pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, a gente tem esse sentimento, sim. A gente tem. Agora, a gente precisa fortalecer isso. É desse sentimento inato, a gente nasce com ele, da justiça, que nos dá aquela intuição, que foi falado nesse instante, que nos dá esse instinto, né? Aí vem assim, intervenção de Deus nas penas e recompensas. A gente acabou de dizer que Deus é justo, que Deus é misericordioso, e é mesmo. Será que tem alguma intervenção nisso aí, né? A gente já falou que ele não vê com o mesmo olho, os mesmos olhos, quem é o justo e aquele que faz o mal. Então vamos ver no terceiro capítulo com a intervenção de Deus nessas penas e recompensas. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Claro que a gente sabe qual é a resposta disso, né? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. A 964, continuando essa intervenção, né? Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir. A maioria desses atos não são para eles insignificantes? A resposta tem assim: Deus tem as suas leis, que regula todas as vossas ações. É como se a gente pudesse escapulir. Escapou, gente. A gente não pode escapulir das coisas que a gente faz. Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei, assim se passa em tudo. Então assim, ele como falou aqui, né? Mas nós temos, ele dá exemplo de limite, doenças e por vezes a morte. Então a gente sabe, se a gente, por exemplo, a questão do glutão que ele falou aqui, se a gente come coisas demasiadamente, ou então coisas que possam fazer mal, a gente já acabou ali, já voltou né, o dano já tranquilamente, porque Deus criou esses limites pra gente, né? E assim por diante. O comentário de Kardec nessa questão é a seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não é aquela coisa que foi perguntada aqui, se ele se ocupa de coisa pequena, de coisa grande, se ele olha todos. É que pelas leis divinas, nessas leis divinas que tem os limites. E a gente vai e faz e recebe o dano, né? Ou recebe a recompensa positiva, quem obedece isso aí. E aí diz assim: não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Não tem porquê. Porque nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade,
ou de nossa infelicidade futura. Foi o que a gente falou no início do programa, né? É a lei da causa e efeito mesmo. Aqui está bem muito claro. Então, a gente pode fazer o céu na nossa vida, mas pode fazer também o inferno na nossa vida. Tem esse negócio. Ele segue. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Um pai dá a seu filho a educação e a instrução. Ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar tua existência. Dei-te instrução para compreenderes essa regra. Deu tudo. Né? Não deu peixe, pronto. Né? Mas ensinou a pescar. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerá de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade, porque aí vem o que, minha gente? Do livre-arbítrio. Mas o pai fez o papel dele. Né? O pai fez o papel dele. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar a cultura e que toda negligência redundará em um prejuízo da colheita? Todo mundo sabe disso. Quando eu li ontem isso aqui, eu disse assim, gente, se a gente for pensar nisso, não é possível que a gente ainda faça tanta besteira em relação ao meio ambiente, né? Porque aqui fala em colheita e tal. Quanta besteira a gente faz em relação ao meio ambiente. Aí tem efeitos de pequeno prazo, tem médio prazo e longo prazo. Mesmo tendo efeito a curto prazo, as pessoas ainda não se tocam a respeito disso. E não é possível que as pessoas não saibam. É a questão da queimada de um lugar, né? Outro lugar tem outro tipo de problema. Usam o solo, gastam o solo sujam os rios, né? A questão da monocultura é isso. Então você tem culturas que você tem que variar. Aí você empobrece tanto o solo que depois não dá mais nada. Gente, se a gente for parar para pensar, o que a gente passa, com certeza, é fruto dessas coisas todas. Todas essas coisas. Né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí, a resposta que a gente vê a esse tipo de coisa, com a intervenção de Deus nisso aí, né? Ele deu esse exemplo do Pai. Ele dá tudo pra gente. Agora, como a gente vai tratar aquilo ali, fazer, conduzir, aí é o livre-arbítrio. E é por isso que tanto dano como gozo é consequência natural das coisas que a gente faz. Depois vem assim, a natureza das penas e gozos futuros. Que natureza é essa? Claro que a gente já está até deduzindo o que seja, né? Qual é a natureza disso? São as nossas coisas mesmo que a gente faz. As penas e os gozos da alma após a morte tem alguma coisa de material? Não podem ser material, porque a matéria acaba mesmo, né? Você é enterrado, cremado, não importa, acaba. Então isso não é da matéria, né? Porque a alma não é de matéria, isso é da alma, não é da matéria. O próprio bom senso diz: essas penas e esses gozos não tem nada tem de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. Aí a coisa pega, né? Olha, eu falando com Lívia sobre questões de saudade, né? Aí ela me disse: Lívia, eu acho que as pessoas que desencarnam sentem mais saudade do que as que ficam aqui. Eu estava pensando sobre isso. Ela disse: isso mesmo, não é mais saudade, não é questão de quantidade, é a forma. Porque lá nada, não tem véu nas frente das coisas, dos sentimentos.
Lá é muito verdadeiro. Aqui a gente disfarça, a gente procura esconder, né? Ou então a gente procura exagerar, mesmo não sendo tão fiel. Mas lá não tem isso não. Começando aqui nessa sala, um curso que ele estava fazendo sobre mediunidade. E tinha aula de sexta-feira de noite. Aí o pessoal, eu cheguei cedo, e aí estava conversando com ela sobre isso, né? E aí justamente isso que eu vejo aqui, né? Eles, quando ele diz aqui assim, ó, e essas penas e esses gozos nada tem a ver de carnal. Se fosse carnal era né? Passava mais rápido. Por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. Então, o sentimento lá é sentimento mesmo, qualquer sentimento. Então, é difícil, né? Então, é melhor de se preparar, né? Para poder fazer uma boa semeadura para colher melhor, né? Porque o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas a respeito dos gozos da vida futura. Inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira do adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir, né? Então, assim, ele faz grosseiras, né? Essas ideias são grosseiras e absurdas pela inteligência nossa ainda, né? Que ainda não está totalmente, não está ainda suficientemente desenvolvido para essa compreensão. É porque no início eles falam em instinto, falam em intuição. Né? E em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Né? Vamos saber que felicidade é essa. Né? Em conhecer todas as coisas. Agora tem aqui, a gente não ter ódio, não ter ciúme, não ter inveja, né? Não tem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a felicidade dos homens. O amor que nos une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem a necessidade, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação, claro. Quanto mais você tem já um espírito elevado, né, nessa caminhada nossa, nessa evolução, claro que você tem mais felicidade. É proporcional, é na proporção, né? De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação, já falei isso. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus. Tipo assim, a gente vai passando na escola, né? De um ano para outro, de uma série para outra, mais ou menos por aí. Nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Sempre é proporcional ao estado moral. Sempre é assim. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles. Ainda tem isso, viu, gente? Como não tem inveja, a gente fica muito feliz quando vê o outro crescer mais que a gente, né? Mas eu acho que a gente não está ainda assim muito, não. E a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Eu também quero ir, eu também quero crescer, mas não é de inveja. Vamos lembrar quando o pessoal diz assim, não, é inveja branca, né? Aí o amigo meu disse, inveja é inveja, não importa. Deu outro nome ao sentimento, mas inveja é inveja, né? Inveja como você está falando, daquela bem brava, já é uma outra coisa, não é mais inveja.
né? Sabe que deles depende alcançá-lo, e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Quer dizer, até essa paciência eles têm, porque eles têm a consciência do nível de evolução que eles estão. Quer dizer, aquela história, onde eu preciso melhorar, não é? Consciência é isso. Onde é que eu preciso melhorar? A outra questão é a seguinte: contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. Gente, eu acho assim, esse livro dos espíritos, de uma clareza tão grande, ele não tem meias palavras, né? É muito firme. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. A gente falou até aqui nisso, programas passados, que a gente cria necessidade, então a gente cria mais sofrimento, né? Se você cria necessidade, não seria nem necessário, né? Até contundente falar isso, mas assim, então você sofre mais, porque você cria necessidade, tem aquilo, consegue, cria outro, aí você realmente sofre mais, né? O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus, ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas como tantas outras não se deve tomá-la ao pé da letra, né? É uma alegoria igual no Evangelho, né? Como é que Deus falava? Como é que Jesus falava para as pessoas? Que era para eles entenderem, para ficar mais claro, né? É mais ou menos aqui. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Porque assim, eu acho que até para você homenagear, agradecer, louvar, qualquer atitude sua serve para isso, né? Contanto que esteja, eu acho que ele deve ficar tão satisfeito, né? Quando a gente anda, né, direitinho, não é direito nesse sentido nosso humano, mas seguindo as suas leis, né? Ele deve ficar muito feliz. E aqui, continuando aqui, ele diz assim: isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos, que é uma coisa muito interessante. Não adianta você apenas desenvolver a sua inteligência e ficar para você. Também tem essa outra parte, é auxiliar o progresso dos outros espíritos, né? Então isso é muito importante. Essa é a sua ocupação e ao mesmo tempo um gozo. Então você sente prazer. Hoje eu fui na CASE, né, que é a comunidade de atendimento socioeducativo, que trabalha com os meninos na socioeducação, que estão em restrição de liberdade, né? E hoje foi entrega de certificados. Eles fizeram um curso de qualificação profissional e também teve os instrutores deles receberam o certificado de um curso que a gente fez para eles. E aí, gente, eu via tanta gente assim, emocionada, né, com aqueles meninos. Isso é muito importante. O que eu estava pensando ali, como eu vim aqui depois, e tinha lido isso aqui, eu digo como é importante isso. Eu vi ali várias pessoas com diversos talentos. É isso que é importante, né?
todo mundo trabalhando em causa daqueles meninos, aqueles adolescentes, que se chamavam de meninos adolescentes fratura, né? Então, assim, no ambiente, né, uma coisa muito boa, uma energia muito boa. Tinha secretários de Estado, tinha representante de secretário de outras secretarias, tinha diretores de órgãos, superintendentes, né? E a coisa assim muito simples, muito descontraído, muito informal. E os meninos totalmente à vontade. Eles receberam o certificado. Como aquilo é importante para eles, né? Eu fiquei assim, tinha horas que eu me emocionava. Não só eu, até vi até homem também chorando lá. Chorando não, né? Mas se emocionava. Então, o que a gente tem de dom que nos foi dado por Deus, a gente precisa trabalhar, né, em benefício do nosso próximo. Tá certo, minha gente? E assim, para terminar, tem a questão da influência dos espíritos. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa da parte, claro, dos bons espíritos, né? É claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida eterna. E eu lá, viu, pedindo a irmã Elizabeth, no meio de toda a festa, né, de todo evento, eu pensava muito em irmã Elizabeth. Eu dizia, ô irmã Elizabeth, orientar esses meninos. Eles estavam tão alegres com o fato de receberem, né? Mas a sociedade aqui fora, quando eles saem, e teve quando eu acabei de falar isso, teve um superintendente que disse que a gente precisa fazer mais pelos egressos. Porque se a gente não se ocupa disso, vem a sociedade dessa maneira que a sociedade percebe, né, o preconceito, porque aqui no Brasil não tem a prisão perpétua, mas a sociedade tem a condenação perpétua. Basta dizer, eu tive ali, né, eu fui preso, eu estive na socioeducação, e aí, então eu queria terminar fazendo essa reflexão, né, porque senão, se a gente não dá direitinho, olhar aquelas criaturas também com bons olhos, né, a gente vai cavar os nossos danos, né, falando de novo de penas e gozos futuros, né. Isso aqui é um exemplo muito claro da lei da causa e efeito, não é isso? Muito boa noite e muita paz para todos nós.